Gostaria de convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 1. Estamos aí comemoramos, hoje um dia depois do Natal, o Natal onde nós aqui do Ocidente comemoramos em dezembro. Nós não sabemos a data correta do nascimento de Jesus, mas se estabeleceu que em dezembro é comemorado o nascimento de Jesus. E, por um lado, é bom no sentido de a maioria, ou grande parte do mundo, por causa do Natal. É claro que a maioria dessas pessoas não entendem o sentido do Natal. Na noite do dia 24 para o dia 25, lá em casa, a gente deitou bem tarde, mas na madrugada tinha uma pessoa lá na redondeza, tocando um negócio lá, que pode ser qualquer coisa, menos música, dizendo que essa noite eu não vou dormir, um tal de funk que tem por aí. E eu amanheci com aquele negócio na cabeça, deu vontade de, bem cedinho, colocar uma música. Agora é a hora de acordar, né? Mas, ao alto da madrugada, ou ouvindo aquele barulho, sem conseguir dormir, fiquei pensando, meu Deus, o que eles estão comemorando? Qual o sentido dessa reunião? Qual o sentido desse ajuntamento de pessoas para tocar uma música como essa? E o que vale isso? Mas estavam lá comemorando o Natal. Então, esse povo, essas pessoas, precisam entender o valor do Natal. Precisam entender o real sentido dessa palavra, ou do nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, ele não foi algo assim tão simples. O nascimento de Jesus não foi algo tão fácil de conseguir assimilar o que estava acontecendo. E aí eu convido você a acompanhar comigo em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, que a gente vai entender um pouquinho o quão foi difícil entender o nascimento de Jesus, inclusive para quem estava envolvido nesse nascimento. Então, a partir do verso 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra e meditar nela. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor realmente possa vir de encontro à nossa mente e o coração, para que possamos entender, compreender e, acima de tudo, praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que for do homem possamos esquecer, mas aquilo que vier do Senhor, possamos, ó Deus, colocar em prática em nome de Jesus. Aqui nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Como eu disse,
vinda de Jesus era muito esperada. Mas quando ele chegou, foi algo meio tumultuado e muitas pessoas, inclusive quem estava envolvido, não entendeu muito. Imagina uma jovem já compromissada receber a visita de um anjo, onde esse anjo fala assim: você é bendita entre as mulheres e você foi escolhida para dar luz ao Salvador, ao Messias. É claro que não foram essas palavras literais, mas eu gostaria de você tentar imaginar a posição de Maria quando ela recebeu essa notícia. Conhecendo toda a história, porque ela vinha do povo, era descendente do povo de Israel, então ela conhecia, sabia, estava aguardando inclusive a vinda do Messias, mas jamais ela poderia imaginar que ela seria essa escolhida para receber Jesus. Então, a princípio, a gente fazendo o exercício de empatia, se colocando no lugar do outro, se coloca no lugar de Maria com esse susto. E agora? Eu não tenho relação sexual, não tenho absolutamente nada. Como que vai ser isso? Então o anjo explica para ela e eu fico tentando imaginar como veio o coração de Maria, ao mesmo tempo muito feliz com aquilo e também muito temeroso. O que o povo vai pensar? O que vai ser de mim? O que José, meu marido, ou meu futuro marido, vai dizer? Como vai se deslanchar todo esse enredo? Então Maria, com certeza, ela ficou um pouco apreensiva, sem saber como agir. E agora tem que dar a notícia para José, seu futuro marido. E aí, irmãos, vocês mulheres não vão entender, porque é cabeça de homem. Como a gente não entende muito cabeça de mulher, mulher também não entende muito cabeça de homem. E aí, meus queridos irmãos, se coloquem no lugar de José recebendo essa notícia. Ô José, estou grávida. Mas olha, calma, José. Estou grávida do Espírito Santo. Imagina receber uma notícia dessa, meu irmão, da sua companheira, sabendo que você não teve relação com ela, ou ato sexual com ela. Imagina o coração desse homem de receber essa notícia, que a sua esposa ou futura esposa estava grávida. Esse homem, eu no lugar dele, eu tinha entrado em parafusos, assim, rapidinho. Eu tinha rasgado o verbo, já tinha falado um monte de coisa. E mais, agora você tem que me provar. Como que você vai me provar isso? Esse filho não é meu, não tem jeito, não tem como. Então, pela lei, você vai ser apedrejada. Já gritava para os quatro ventos: gente, traz a maior pedra aí que eu quero ser o primeiro. Porque muitas vezes nós agimos assim, com instantâneo, sem pensar, sem ponderar as coisas. Mas o texto vai contar para nós algo diferente. Algo onde que, lá no versículo 18, quando ele começa a narrar como foi o nascimento de Jesus, e no versículo 19, é maravilhoso quando diz que, mais José, seu esposo, olha essa palavra, sendo justo. José, ele tem a notícia, ele recebe essa notícia, e aí por isso que eu queria que você fizesse esse exercício de imaginar como foi essa notícia para José, mas ele sendo homem justo, ele resolve então ponderar, ou não querendo infamar, não querendo trazer aquela situação à tona para colocar Maria em uma situação constrangedora, ele resolve colocar ela num lugar secreto, e aí no versículo 20 diz: enquanto ponderava nestas coisas.
foi pensar. O que eu faço agora? E aí entra também o sentimento, com certeza José gostava de Maria, amava Maria. E eu não sei você, meus irmãos, mas quando eu paro para pensar, eu viajo literalmente na maionese. Vou lá longe, tentando, principalmente quando é alguma coisa bem difícil de resolver, tentando achar o fio da meada do negócio, eu penso em várias possibilidades. Como que Maria fez isso comigo? Mas Maria é uma mulher justa. Mas por que Maria... Será que alguém pegou a Maria de alguma forma e ela não quis me contar? Não, mas Maria, ela é uma mulher sábia. Se tivesse tido algum tipo de violência, Maria teria me contado. E pensamentos vão e vêm, irmãos. Você pode imaginar o que esse homem passou nesse período. O que ele vai fazer? Então José, ele foi ponderar todas essas coisas. Mas o interessante é que a gente olha um pouco mais profundo na vida de José, é de ver que ele era um homem, como a Bíblia fala, justo, mas ele era um homem tranquilo. Porque apesar de todo esse problema, José dorme. Às vezes a gente perde o sono tão facilmente por qualquer coisinha, né? O que José foi fazer? Dormir. E aí sim, no sonho, o anjo aparece para José e conta para ele, nos versículos 20, 21, vai falar, e também 22, vai falar sobre o sonho de José e o aparecimento do anjo, contando para ele, olha, calma, fica tranquilo, o que está no ventre da sua mulher é algo do Espírito Santo mesmo. E você vai fazer, e deu instruções a ele ainda. Ele vai ser um menino, você vai colocar o nome de Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco, onde ele está vindo justamente para salvar o seu povo. Então pode ficar tranquilinho, José. Você está no caminho certo. E José então desperta daquele sono e faz exatamente aquilo que o anjo mandou. Tá bom, pastor, mas o que isso tudo tem a ver comigo hoje? O que isso traz para nós hoje? Qual é o ensinamento disso tudo? A história de José todos nós conhecemos, e isso está... Nós que fomos nascidos e criados, né, Rafa, na igreja, a gente sabe essa história de trás para frente, de frente para trás e pronto. Mas eu queria chamar a sua atenção e a minha atenção nesta manhã, queridos, para esse homem José, esse homem justo. O que precisamos para sermos também justos? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, mas a prática da justiça ela tem que estar constantemente nas nossas vidas. E José, ele vai nos ensinar muitas coisas. Nesse pequeno texto, lembrando que José, ele não aparece muito na Bíblia. Ele é uma figura que aparece pouquíssimas vezes e não se sabe muito sobre ele. Sabemos que ele foi um carpinteiro, que foi com certeza um bom pai, porque eu não acredito em bênção pela metade. Se Maria era cheia de graça e bendita diante dos olhos do Senhor, Deus não ia arrumar um marido qualquer para Maria. Deus não ia arrumar qualquer coisa para ser o pai de Jesus. Então, com certeza, José ele traz umas qualidades muito importantes, ou qualidades importantes que a gente precisa tentar entender e tentar copiar José. Temos vários nomes na Bíblia
onde a gente pode trazer homens e mulheres que são exemplos. Muito se fala de Davi, muito se fala de Paulo, muito se fala de Abraão, muito se fala de Jacó, muito se fala dos apóstolos, mas pouco se fala desse homem chamado José. E José, ele traz para nós essas qualidades onde nós temos que aprender com ele para vivermos hoje em dia. Porque, como eu disse, José, ele recebeu essa notícia, uma notícia que não foi muito agradável. Às vezes, eu e você recebemos algumas notícias ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Estamos no final do ano, e a gente começa a fazer algumas retrospectivas. Inclusive, tem até programas aí na televisão, onde traz o que aconteceu durante todo o ano. Não sei se você tem esse costume de fazer, mas eu convido você a fazer isso, fazer uma retrospectiva no seu ano. O que você passou? Como você cresceu? O que você viveu? Quais foram as lutas, as dificuldades? Quais foram as bênçãos recebidas? E se você for colocar numa balança, será que você tem muito mais a agradecer ou mais a pedir? No nosso dia a dia, irmãos, nós temos que aprender a prática da gratidão e ter mais a agradecer. Com certeza nós temos mais do que agradecer. Mas aquilo que você errou, naquilo que você pisou na bola durante todo o ano, ou durante algum período do ano que você lembra agora, fala, poxa, nisso eu pequei, nisso eu preciso melhorar. O ano que vem é igual a dieta, né? Dieta de segunda-feira. Segunda-feira eu começo, segunda-feira. Aí o ano que vem, eu estou doido para começar o ano que vem já. Porque o ano que vem eu preciso emagrecer. Mas eu estou no medo de chegar dia 1º de janeiro, senhor. Mas está aí, a meta está aí. Não vamos ser igual a Dilma, né? Porque bater a meta, depois dobrar a meta. Mas está aí, a gente faz planos, mas não podemos esquecer do que passou no ano. E quando você olha para você, você vê o quê? Eu fui justo comigo mesmo, com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos, com um colega de trabalho, com o meu vizinho, com aquela pessoa que eu tive algum relacionamento, seja ela profissional, seja ela qualquer tipo de relacionamento, mas eu fui justo, eu tenho sido justo. José traz para nós esse ensinamento, primeiro, de ser justo na presença de Deus. Nenhum de nós, Paulo vai falar sobre isso, que nenhum de nós somos justos, mas nós somos justificados. E tentar viver essa vida santa, meu irmão, eu costumo brincar que você quer facilidade, vai tomar sopa com garfo. Vida cristã não é fácil. Vida de cristã é todos os dias um desafio atrás de desafio. Você tem que renunciar muita coisa, você tem que viver algo diferente, nadar contra a correnteza, contra a maré. Você tem que viver de uma forma totalmente diferente, não se conformar com o mundo, não pegar a forma do mundo. E várias vezes as nossas igrejas, até nós mesmos, o que tem? Não tem problema. E agimos conforme a nossa vontade, o nosso querer, não olhando para sermos justos diante da palavra de Deus. E aí fazemos totalmente diferente daquilo que José fez. Nós não ponderamos as coisas, nós não pensamos nas consequências, a gente age pelo impulso. Ou agimos, às vezes até pensamos, mas o pecado está tão latente nas nossas vidas que a gente vai para o lado errado, começa a viver aquilo que a gente acha que está certo. E não perguntamos para Deus, não temos a vivência com o Senhor, nós não temos a intimidade com Deus, nós não temos essa participação ativa na presença do Senhor, nós não temos o relacionamento com Deus. E o que nós mais precisamos, irmãos,
é desse relacionamento com o Senhor. Porque Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele quer que os seus filhos andem na verdade, andem corretamente. E para que você foi criado? Para que você existe? Você já se perguntou sobre isso? Isso é mais pergunta para quem é adolescente, né? Então, como nós aqui somos quase adolescentes, tem pouco tempo que saímos dessa fase, mas fica a pergunta: para que você foi criado? Para que eu existo? Qual o sentido da minha existência, da sua existência? A nossa confissão de fé vai falar claramente sobre isso. Fomos criados para a glória de Deus. E você tem vivido para a glória de Deus? Ultimamente, irmãos, eu tenho me preocupado muito com relação a isso. Inclusive até a forma da gente orar. Quando a gente ora para uma pessoa que está enferma, para que você está orando? Para que ela seja curada. É para a glória de Deus? Porque nós não pensamos muito sobre isso. Não, a gente ora porque a gente gosta da pessoa e quer que ela veja ela bem, quer que tudo se resolva. Mas começa a orar para você ver se é para a glória de Deus. Aquilo que você tem pedido a Deus, isso vai glorificar a Deus. Quando eu e você entendemos essa oração, que é tudo para a glória de Deus, a gente aprende a orar corretamente. Eu tenho vontade de ter um carro 0 quilômetros, ter uma casa nova, ter muito dinheiro no banco, ter sei lá o quê. Tudo isso é para a glória de Deus. Ser promovido no meu emprego, meu casamento ser melhor. Pense em alguma coisa aí que você deseja muito no seu coração. Vai ser para a glória de Deus, irmãos? Ou somente para satisfazer o teu ego? Então, quando José ele para ponderar as coisas e pensar o que vai fazer, lembrando que era um grande problema, ele recebe a visita do Senhor. Ele começa a entender a partir do Senhor o que ele deveria fazer. Ele foi tranquilo, calmo, recebendo do Senhor as instruções às quais ele deveria agir dali para frente. E José, então, ele recebe tudo isso e faz exatamente o que o anjo manda. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, traz a obediência à palavra do Senhor. O que Deus tem falado com você? Algo que eu sempre cobro dos meus filhos é: qual é a quentinha? Qual é a marmita de hoje? O que Deus falou para você essa semana? Porque eu e você não podemos viver de acordo com a experiência que eu tive lá quando eu tinha 18 anos, que me converti. Mesmo nascendo, sendo criado dentro da igreja, tendo até banda, grupo de louvor dentro da igreja. Mas qual que é a experiência real que você teve essa semana com Deus? Eu não posso viver aquilo que eu tive com 18 anos. Porque já foi, já passou, foi aquela época. Serviu para aquilo. Para um propósito. Se eu dar um microfone para você e falar: irmão, conta aí. O que Deus te falou essa semana? Ah, pastor, essa semana foi meio corrido. Não deu muito tempo para eu parar, ponderar as coisas. Essa semana foi festas, casa cheia, viajei. Não tive tempo de ouvir Deus.
Ah, meus irmãos, você não está vivendo para Deus, se for isso, a sua realidade. Você está vivendo para si mesmo. Nesse ano, então vamos ampliar mais o leque. O que esse ano Deus falou com você? Qual a lição de 2021 que você tirou? E o que isso vai refletir em 2022? Lembrando que José estava diante de uma situação que mudou a humanidade, irmãos. A atitude de José fez parte da história. Nós estamos aqui hoje por causa desse homem também chamado José, que participou ativamente da história de Jesus. Então, as decisões que eu e você tomamos agora, de acordo com a vontade de Deus, vai refletir lá na frente. Mas quanto mais experiência, quanto mais contato, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu vou tomar as decisões corretas. Porque aí não vai ser o meu querer, não vai ser a minha vontade, não vai ser o meu desejo, não vai ser aquilo que eu penso que tem que ser, mas sim, de fato e verdade, aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus quer que eu haja. E aí o meu coração e o seu coração, quando está conectado com Deus, absolutamente nada, voz nenhuma vai te atrapalhar, porque você conhece a voz do Pai. Você conhece o que Ele está falando com você, você conhece exatamente as expressões que Ele está dizendo para você, porque você conhece o seu Pai. Eu sempre dou esse exemplo, e ainda bem que os meus filhos não estão aqui, senão eles iam puxar a minha orelha, mas depois eles vão ver na internet e dizem, ah, não, pai, de novo você vai falar isso? Mas eu costumo dizer que tenho 2 meninos, um de 16 e outro de 13. Pode estar 1000 pessoas. Eu tenho uma forma de chamá-los, que é só os 2 sabem. Quando eu faço um sinal, dou um assovio, eles e também a minha esposa, Sabrina, já levanta igual o cachorrinho. Sabe quando você chama o cachorrinho? Ele levanta assim com a orelhinha. Eles olham, o que foi, papai? Oi, papai. Se estiver longe, chega. Você me chamou, papai? Porque tem relacionamento. Porque sabe que é a voz do Pai. Porque sabe que o papai chamou. José, quando ele teve esse sonho, ele não teve dúvida nenhuma. Versículo 24, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo e recebeu sua mulher, porque ele conhecia o Senhor. Porque ele sabia quem era Deus. Então, meu irmão, não tenha dúvida. Ou se você tenha, busque mais o Senhor. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, quero entender mais o Senhor, quero saber mais a Tua palavra. E olha, irmãos, não que Deus vai rasgar os céus e vir, meu filho, eis que eu te digo, bababá. Não, irmãos. Quando você está sensível à voz de Deus, Ele te fala de diversas formas e maneiras. Você já escutou o Senhor, a voz de Deus, ouvindo passarinho cantando? Você já ouviu a voz de Deus no pôr do sol? Você já ouviu a voz de Deus através de uma música? Você já ouviu a voz de Deus no trânsito, quando o cara te xinga? Te dá uma fechada, você ainda fica bravo e o cara sai lá, ainda te xinga, e você ouve a voz de Deus e fala assim, abençoa esse filho de uma mãe. Quando nós estamos conectados com o Senhor, quando nós temos essa profunda intimidade com Deus, irmãos, tudo reflete a glória de Deus. E você aprende a ouvir, aprende a discernir, aprende a entender.
E a palavra do Senhor está aqui. A palavra do Senhor está acessível a nós. A palavra do Senhor, ela está fácil. Hoje nós temos Bíblia em folha, Bíblia online, Bíblia eletrônica. Nesse negocinho aqui eu tenho 3 tipos de Bíblia. No celular tem mais não sei quantas Bíblias, versões diferentes. Lá em casa eu tenho 4, 5 Bíblias diferentes. Então, palavra de Deus não falta, irmão, para você. Nesse exato momento, se você precisar agora, aí na sua loja do seu telefone, você consegue baixar. Então, não tem desculpa para nós não ouvirmos a voz de Deus. José ponderou todas as coisas e fez exatamente o que o anjo mandou. E teve o resultado. Porque Herodes mandou matar todas as crianças. Aparece de novo o anjo para José e fala assim, ó, dá a linha, meu amigo. Se você ver aí mais para frente, no capítulo 2, vai contar essa história, que o anjo de novo apareceu para José e fala assim, vai para o Egito. Porque tem um plano aí para matar a criança. Foi para o Egito, viveu no Egito, aparece o anjo, volta, vou voltar, volta. Tudo isso falando com José, irmãos. Para quê? Para o Deus Emanuel crescer em estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. José fez parte da história do cristianismo, porque obedeceu. Porque cumpriu exatamente a ordem de Deus. E você? Como você quer ser conhecido na história, meu irmão? Como eu disse, a Bíblia fala muito pouco de José. E eu não estou falando para aplausos. Eu não estou dizendo para que você seja reconhecido daqui 70, 80 anos, 100 anos. Tomara que Jesus volte antes. Para que o seu nome seja engrandecido. Não, irmão. Mas depois de 2000 anos, nós estamos falando de um homem que foi justo, que ouviu a voz de Deus e participou ativamente da história do cristianismo. Por isso que nós estamos aqui. Em quem você tem crido? Para que você está vivendo? Ou para quem você está vivendo? José entendeu o papel dele. Que você entenda qual é o seu papel. Que você possa viver verdadeiramente o propósito que Deus colocou para você viver. Que você possa estar intimamente ligado a esse Jesus. Que ele nasceu. Hoje a manjedoura está vazia. Eu li isso essa semana, achei lindo. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia. Mas o trono não. O trono está ocupado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos. E ele vai voltar para nos buscar aqueles que viveram verdadeiramente o evangelho dele. Vai vir buscar para nós irmos para um lugar, irmãos, eu amo aquele versículo de Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem noção, irmãos. Nós não temos noção para onde nós estamos indo e a gente fica preocupado com essa coisa chamada mundo, do sistema do mundo.
Estamos muito mais preocupados com essas pequenas coisinhas. Então eu queria convidar você essa noite, ou essa manhã. Vício de linguagem. Nesta manhã. Para que você possa ser como José. José era homem como eu e você. Ser humano como eu e você. Passíveis do mesmo erro, dos mesmos erros, das mesmas frustrações, das mesmas angústias, dos mesmos problemas. Mas ele foi ponderar na presença de Deus. Ele foi ouvir do Senhor o que ele deveria fazer. Faça isso. 22 está chegando. 2022 está aí. Que os planos que você tem para o próximo ano, primeiramente passe pela presença do Senhor. Glorificar a presença do Senhor. Porque Ele vive e nós cremos no amanhã. Amanhã vai existir. Independente de qualquer coisa. Ou aqui, ou lá na eternidade. Você crê nisso? Amanhã ele vai existir na sua vida. Você pode estar aqui ou na eternidade. Então viva intensamente na presença do Senhor. Entregue-se. Confie. Por maior que seja o problema que você esteja vivendo, a dificuldade que às vezes você está passando, o pedido que você tem, que às vezes é algo impossível aos olhos humanos. Mas tem um Deus que rege todas as coisas. Tem um Jesus que morreu por você e por mim. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar.